Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do Trocando Ideias, um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma realização de Luz para o Caminho, com a sua presença, obrigado desde já, e com a participação do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Privilégio, viu, Tiago, estar aqui com você, nesse programa que tem sido uma bênção para tanta gente. É verdade. E eu vou direto então para as nossas perguntas de hoje. Eu quero começar com a participação do Cláudio Nunes. Pastor, como conciliar a soberania de Deus sobre a nossa vida com as nossas ações e os planos que fizermos? Esse é um assunto sempre relevante, recorrente e importante de esclarecer. Porque soberania de Deus e responsabilidade humana, os nossos planos, as nossas ações, não estão em choque, caminham lado a lado. Ou seja, Deus é soberano e eu sou responsável. O fato de Deus ser soberano não anula a minha responsabilidade. E o fato de eu ser responsável não compromete a soberania de Deus. Então, por exemplo, vamos pegar num aspecto bem específico, soberania de Deus na salvação. É Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem dá o arrependimento para a vida, é o Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica. Porém, Deus diz assim, arrependei-vos e crede. Ou seja, quando eu me arrependo por quê? Porque Deus é que me dá o arrependimento para a vida. Quando eu creio, por quê? É porque Deus me deu a fé salvadora. O Senhor Jesus diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Mas Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quando eu atendo esse convite, é porque ele diz o seguinte, é Ele quem opera em mim, tanto querer quanto realizar. De tal forma que o homem é livre para tomar a decisão e responsável pela decisão que toma. Mas Deus é soberano, porque tudo provém de Deus, nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. As duas paralelas caminham juntas, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A próxima participação é da Adriana Cristina e ela pergunta por que algumas pessoas acreditam no purgatório, pastor Hernandes, e o que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, essa é uma pergunta interessantíssima, porque o purgatório é uma chamada doutrina, né, ensinada no catolicismo, dizendo o seguinte, que a pessoa, ao morrer, não é suficientemente boa para ir direto para o céu, não é suficientemente má para ir direto para o inferno, e então ela vai para o purgatório. A alma dela fica lá penando, sofrendo, purgando seus pecados num fogo semelhante ao inferno. E não se sabe quanto tempo, se uma semana, se um mês, se um ano, se uma década, se um século, se um milênio. Isso pode ser aliviado e apressado dependendo das missas que se pede para rezar por aquela alma. Então tem missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano. Dependendo daquilo que foi feito por esta alma aqui, ajuda lá, ela a ser mais rápida para o paraíso. A pergunta é, isso tem base bíblica? É assim que funciona? Sou eu mesmo que me purifico dos meus pecados? Sou eu mesmo que me liberto pelo sofrimento dos meus pecados? Ou a oração de um parente que Ou é a oração de um parente depois que eu morri que vai me ajudar? Ou é o dinheiro que eu paguei lá para que a minha alma fosse liberta desse purgatório? Bom, crer no purgatório é anular por completo a obra de Cristo na cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados.
Ele quitou a dívida que eu tinha com Deus. O sangue de Cristo me lavou de todo o pecado. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu estou salvo, completamente salvo. Então, não dá para olhar para o que Cristo fez e crer no que Cristo fez na cruz por nós e crer no purgatório ao mesmo tempo. Então, não há base bíblica nenhuma para a existência de purgatório. Declarar que eu creio no purgatório e dizer eu descreio do que Cristo fez por mim. Porque o purgatório está na contramão de todo o ensino da Bíblia sobre a salvação, que é um dom de Deus gratuito, que eu recebo pela fé. Então não há base bíblica para o purgatório, a Bíblia não ensina sobre o purgatório, e o purgatório não traz esperança nenhuma, só traz desespero, que não tem consolo. Saber que meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meu tio, meu avô, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, morreu e a alma dele está lá sofrendo, purgando. Ao contrário, o que a Bíblia diz para um crente, quando ele morre? Morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e as suas obras os acompanham. A certeza, a segurança, a consolo, não desespero, não insegurança. Então, purgatório não existe. Isso é uma invenção humana e não uma revelação da palavra de Deus. Muito bem. A gente tem mais uma pergunta, vamos dar uma olhadinha o que a gente tem pela frente aqui. A Patrícia nos mandou um e-mail também com a seguinte participação. Pastor, como responder a uma pessoa que diz que todos os caminhos levam a Deus? Ok. Veja bem, essa é quase que um ditado popular, né? Quase um ditado popular. Todos os caminhos levam a Deus. Toda a estrada leva a Roma, todo caminho leva a Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Resposta. João 14:6. Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é um caminho, ele é o caminho, artigo definido. E ele está dizendo que só ele leva alguém a Deus. Deixa eu pegar um outro texto. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, para chegar até Deus, para chegar até o céu, só tem um mediador, é Jesus. Um outro texto, Atos 4:12. E não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, só Jesus salva. Então, não é verdade que todo caminho leva a Deus. Não é verdade que toda religião é boa. Não é verdade que toda religião leva a Deus. Aliás, nenhuma religião leva a Deus. Só Jesus. Só Jesus é o caminho para o céu. Só Jesus é a porta do céu. Só Jesus é o mediador. Só Jesus é o Salvador. Só por meio dele nós podemos chegar ao céu. É o que a Bíblia ensina. Um caminho só. Um caminho só. E quantas referências bíblicas, né, para um assunto. Então, sabe o que eu gostaria de fazer agora? De que o senhor convidasse quem está assistindo a gente em casa a dar uma espiadinha, se de repente a pessoa não está em São Paulo, mas dá uma espiadinha, nem que seja no online, para acompanhar a Escola Bíblica da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Obrigado, Tiago, pela oportunidade. Olha, gente, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem, para mim, sem desconsiderar as outras igrejas queridas e irmãs, uma das mais importantes escolas bíblicas que eu conheço. Desde a classe maternal dos bebês, passando por todas as faixas etárias, com o ensino bíblico sólido, consistente, por homens e mulheres de Deus que amam as Escrituras e com esmero ensinam a palavra de Deus.
Aliás, Tiago, é triste dizer isso, mas em muitos lugares no Brasil e mundo afora não tem mais escola bíblica dominical. Tem muitas igrejas que aboliram a escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical é da mais alta importância para se estudar com vagar, com profundidade a palavra de Deus. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma dessas igrejas que tem uma boa escola bíblica dominical. Então, se você tem uma criança, um filho junior, um adolescente, um jovem, se você é casal, quer estudar sobre família, se você é da terceira idade, nós temos uma escola bíblica dominical modelo e você é convidado para vir fazer parte desta linda e melhor escola do mundo, a escola bíblica dominical. Eu fiquei com uma coisa na cabeça que a gente conversou em outro programa anterior. A gente estava falando sobre versões da Bíblia, e o senhor falou, mas essa é clássica e não tem erro. Então, o senhor disse também que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros não tem novidades, então é uma igreja clássica também, a gente pode dizer isso. Eu digo assim, uma igreja raiz que a gente chama, Igreja raiz, pela melhor definição possível, é isso mesmo. O pastor Ival sempre diz, olha, nós não temos aqui bandas famosas, embora temos excelentes músicos, mas o que atrai na Igreja Presbiteriana de Pinheiros é a palavra, pura e simples, sem muito rebuscamento, sem muita coisa assim, novidades. Não. Abra a Bíblia, expõe a Bíblia, aplica a palavra de Deus. E Deus tem mandado gente toda semana, atraído por esta coisa, por esta verdade preciosa, a pregação fiel das Escrituras no poder do Espírito Santo de Deus. É uma igreja com uma estrutura incrível para receber você e sua família. Então, se você está em São Paulo, não perca a oportunidade. A igreja fica na Igreja Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, pertinho da Ponte Cidade Universitária, certo, pastor? Exato, do lado. Do lado, tem acesso ali facinho para você que está em São Paulo. Se você não está em São Paulo, acompanhe, como eu falei, através da IPP-TV, da programação. A programação está toda disponível no YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente tem que ir embora, pastor. Pois é. Tava muito bom o papo, mas a gente tem que ir. Está na hora de almoçar, é? No meu relógio diz que sim. Ô, gente, um grande abraço, então. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.